Oi, Andréia, tudo bem? Oi, Cássia, tudo bem? Obrigada aí pelo convite para participar. Obrigada a você por disponibilizar aí um tempo para a gente compartilhar experiências, né? Você contar um pouquinho da história do livro, que eu fiquei bastante interessada. Você pode se apresentar para a gente, por favor? Lógico, eu sou André Pereira, né? Eu sou médica nutróloga, eu sou mãe do Rafael Costa, né? Que escreveu o livro Ainda Humano. E eu que organizei aí os capítulos, né? Porque infelizmente o Rafael faleceu o ano passado. Então ele não pôde ver o livro lançado, né? Nem finalizado. Uhum. Você conta que ele que escreveu esse livro e você organizou. Como que foi você trabalhar nesse material depois que, né, depois de perder um filho, que é um processo de luto, eu tenho plena certeza que é o pior, né? E como é que você conseguiu trabalhar esse material revivendo palavras que ele escolheu, que ele escreveu, que ele, né? Como que foi o seu emocional durante todo esse processo, Andréia? Então, o Rafael, né, ele tinha uma doença que chama anemia falciforme, né, que estava evoluindo muito mal nos últimos anos. E aí a única alternativa que ficou foi o transplante de medula óssea, né? Ele fez o Uhum. transplante de medula óssea, estava indo muito bem, já tinham se passado 130 dias do transplante, e ele teve uma infecção fulminante e faleceu, né? E foi assim muito difícil, né, para a família, né? Porque ele não sofreu porque foi uma coisa muito rápida, mas para nós, né, a gente estava muito esperançoso, estava dando tudo certo. E nesse processo todo, ele estava escrevendo o livro, né? E ele estava extremamente animado com a publicação do livro. Então, nós discutimos várias vezes como que ia ser feito, que provavelmente, como é um livro sobre inteligência artificial, que a gente faria só uma edição virtual e tudo. E assim que ele faleceu, em junho, em julho eu já comecei a mexer no livro, porque eu tinha muito medo de esquecer as conversas que eu tinha tido com ele, Hum. né, sobre o que ele queria, né, para esse livro. Mas ao mesmo tempo, no primeiro mês eu olhava todo, estava muito organizado. Ele sempre foi muito organizado, né? Tinha o planejamento do livro, o planejamento dos personagens. Ele já tinha escolhido o nome. Ele tinha feito até um arquivo sobre como ele falaria do livro no YouTube, com quais os vídeos que ele gostaria de, né, de escrever e de divulgar o livro, né? E eu olhava os capítulos e eu não conseguia entender nada. Eu lia e eu não conseguia entender, porque acho que era muito difícil, né? Mas ao mesmo tempo eu sabia que eu deveria fazer isso, porque ele mesmo colocava no livro que esse livro seria um legado dele, né? Que teriam as ideias dele, que ele achava muito importante falar da inteligência artificial. Então, a partir de mais ou menos do meio de agosto, eu comecei e falei: não, agora eu tô entendendo o que eu preciso fazer. E o livro já estava todo escrito, já tinha um início, um meio, um fim, né? Eu tenho certeza que se ele tivesse tido tempo, ele teria escrito muito mais, né? Ele teria Uhum. tornado o livro muito mais robusto. Mas eu falei, do jeito que tá, né, dá pra gente publicar, porque tem um sentido, né? Como eu falei, tem um início, um meio e um fim, né? E já estava tudo muito organizado. Então, foi nesse sentido. E a ideia toda foi olhar, né, os capítulos, mas mexer o mínimo possível, porque aquelas palavras eram muito preciosas, né? Porque eram as palavras Uhum. dele, as ideias dele. Né? Então, mesmo quando tiveram duas pessoas que me ajudaram na correção do livro, a gente sempre teve muito em mente isso, né? Que o livro a gente mexeria o mínimo possível, porque para não mudar nada da ideia dele, do que ele achava mesmo. Uhum. E você falou que ele deixou instruções, que ele deixou ali organizado mais ou menos como ele gostaria de falar sobre o livro nas redes sociais, né, no YouTube. Isso também você implementou ou vai implementar? Tem alguma ideia de como utilizar esse material? Na verdade, assim, né?
quem está fazendo toda a parte da rede social é uma equipe de marketing, né? Eu passei isso aí para eles. A organização dele era muito baseada nele fazer os vídeos divulgando, né? A gente até pensou em, de repente, criar alguma coisa, uma figura dele falando, né? Nas redes sociais ou no YouTube, mas a gente, no fim, a gente achou que isso não seria algo que ele gostasse, né? Porque não seria ele, seria alguma, né? Algo que a gente estaria pensando que talvez ele falasse. Então, na verdade, o que a gente tem feito muito é divulgar os capítulos do livro, depoimentos de pessoas que leram o livro, tem partes do lançamento do livro também, né? Então, assim, o livro ele tem uma série de questionamentos sobre a inteligência artificial na nossa vida, né? Ele fala que ele queria que fosse um livro diferente, que você podia gostar ou não gostar, mas que se você fizesse pelo menos uma pergunta, ele já estaria satisfeito. E eu acho que a gente faz muitas perguntas lendo o livro, né? Porque é um momento que é uma história ficcional, onde no momento pós-guerra que as pessoas percebem que nós, seres humanos, não temos capacidade de nos governar sozinhos. Então se decide fazer um governo aí misto com inteligência artificial, né, e com humanoides, né, que seriam robôs chamados, que ele chamou de mecanismos no livro. E aí o livro fala muito dessa convivência, né, do ser humano com os humanoides, com os mecanismos, né, e como que desses mecanismos dando aula para as crianças, né, substituindo mesmo as pessoas, né, e se isso é adequado ou não, né, e eu acho que isso é muito atual, né, ele escreveu isso Total. ano passado, né, e mesmo ao longo do segundo semestre desse ano a gente tem falado muito disso, né, e até essas guerras, né, que tem acontecido aí, que desses conflitos. Então eu acho que o livro ele tem essa questão aí muito atual e muita coisa que veio à tona, até de pessoas casando com avatar, né, com aplicativos, então tem esse questionamento do livro também. Uhum. Então foi terapêutico para você trabalhar nesse material. Eu não digo que foi terapêutico, eu digo que foi necessário, porque era um sonho dele publicar esse livro, o material estava pronto, né? E eu achava que não tinha como não fazer, né? Não foi uma tarefa fácil, né, a Imagino. fazer isso. Né? Tanto que da família só eu acabei trabalhando no livro porque ninguém tinha condições de fazer isso. Né? Mas como eu discuti muito com ele, como eu sabia que era algo que ele queria muito, foi um esforço, né? Fazer. Ao mesmo tempo, também foi muito interessante, porque assim, eu não tinha lido os capítulos, né? Eu li, tipo, eu discuti com ele o que ele queria fazer, eu não sabia o que estava pronto quando eu comecei a mexer, né? No computador dele para resgatar aí esses capítulos. Então, eu também achei a história muito interessante. E eu não sou uma especialista em inteligência artificial. Então, teve muita coisa que eu tive que pesquisar para entender, né? Algumas coisas que eu falei, nossa, será que eu preciso traduzir isso? Porque eu não sei o que é isso, né? Que tinha algumas siglas. Eu falei, talvez as pessoas saibam, mas falei, não, acho que é melhor eu fazer, né? Não deixar só a sigla. E mesmo a questão de encontrar uma editora que quisesse publicar, né? Porque é algo muito peculiar, né? Você ter um autor adolescente e ainda mais um autor falecido, né? Como que a gente ia fazer, né? Uma coisa que eu pensei muito, assim, no lançamento, né? Quando você lança um livro, você tem a dedicatória do autor. O autor não ia estar lá. Então, eu tive a ideia de pedir para uma calígrafa fazer uma cópia da letra dele com uma mensagem que estava já meio que no início do livro dele. Então, qualquer pessoa que comprar o livro, tá lá a dedicatória, você só preenche o seu nome e a data que você comprou. Então, todo mundo tem uma dedicatória dele, né? Então, no lançamento, a gente só preencheu essa dedicatória. Aí a gente explicava para todo mundo, ó, é a letra dele, então a gente só vai preencher seu nome e a data porque a dedicatória é dele, né? E ao mesmo tempo, ele falava muito de legado, né? Ter as palavras do Rafael sendo divulgadas para outras pessoas é um jeito de manter as ideias dele vivas,
né? Porque eu acho que é isso que fica das pessoas, né? A memória, as ideias, né? As coisas boas, as boas lembranças que a gente tem delas, né? Apesar de toda a saudade que a gente sente, mas foi muito interessante levar as ideias dele para outras pessoas, né? Que é do que ele queria. E a gente está muito satisfeito assim com o resultado do livro, tem sido muito gratificante. Uhum. Quando você fala a gente, você fala assim, ah, eu que levei à frente isso, porque ninguém quis se envolver, né, por conta da dor. Você está falando de quem? Ah, da É, família, dos amigos próximos. Um amigo dele escreveu o prefácio, né? Eu que pedi para ele escrever. No dia do lançamento, os amigos dele leram trechos do livro, né? Eu falei que eles eram as vozes do Rafael, né? Então, acho que todas as pessoas que conheceram o Rafael, que foram próximas a ele, estão muito contentes com o resultado, né, do livro, da gente ter podido mostrar um pouco do Rafael para outras pessoas, porque ele teve uma vida muito curta, né? Ele morreu com 16 anos, ele não teve a oportunidade de conhecer tantas pessoas, de falar para tantas pessoas. Então o livro trouxe essa possibilidade, né? uhum. É, eu estava vendo outro dia, né, uma pessoa falando sobre escrever, né? O escrever é como se você pegasse aquele monte de roupa que está entulhada, bagunçada, amassada em cima da cama, aquele monte, aquele bolo assim, que você joga tudo em cima da cama e tal. E escrever é como se você fosse pendurando cada roupa, cada camisa, cada calça num cabide e organizando num armário, né? Eu achei essa imagem tão bonita, porque eu gosto muito de escrever, eu escrevo desde criança, gosto muito de ler também. Eu acho que uma coisa leva a outra, né? E é isso, a gente organiza as nossas ideias, né? Põe para fora um tanto de imaginação. Eu conto histórias para minha filha antes de dormir e muitas eu invento na hora, né? As Uhum. palavras elas vão saindo e é muito bonito isso, porque você vai criando esse repertório, né? E a gente consegue construir uma pessoa, né? Uma imagem daquela pessoa por conta das palavras dela, né? Que tipo de conteúdo essa pessoa gosta, né? E o seu filho muitíssimo antenado, assim, porque ele foi um tanto visionário, a gente pode dizer assim, né? Imaginar o cenário do livro que ele construiu. Você teve alguma experiência com outras pessoas por conta do conteúdo do livro? Assim, o conteúdo do livro abriu alguns caminhos por conta dessa história da inteligência artificial, está muito em alta e está gerando muito perigo, especialmente para os adolescentes, né? Então, o Rafael ele queria muito falar de inteligência artificial porque ele acreditava que a inteligência artificial ia ajudar muito as pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que se as pessoas não utilizassem a inteligência artificial de uma forma ética, de uma forma pensada, com conhecimento, isso poderia trazer realmente algum risco, né? Então, eu também tenho essa visão, eu tenho conversado muito com algumas pessoas, eu vejo isso, né? Pessoas que têm muito medo da inteligência artificial e, ao mesmo tempo, pessoas que acham que a inteligência artificial vai ser uma ferramenta que vai ajudar muitas pessoas, né? Na minha área, né, como médica, a gente sabe que já se usa a inteligência artificial e ela nos ajuda, né? Você usar como ferramenta. Eu não acredito que ela vá substituir pessoas, né? Porque a inteligência artificial não tem empatia, né? Isso para mim no livro fica muito claro. Na Uhum. hora que tem que se tomar uma decisão, né? A decisão da inteligência artificial, ela não é uma decisão empática. A gente às vezes acha que ela tem empatia porque ela responde o que a gente quer, né? Porque tudo que você coloca ali, ela vai responder exatamente o que você quer. Então, assim, para mim, eu acho que o livro trouxe um olhar diferente, né? De estudar um pouquinho mais, de compreender um pouquinho mais sobre essa inteligência artificial. E eu acho que tem questionamentos muito interessantes, né? Eu tenho visto que a China já colocou uma escola onde os professores são, né,
humanoides, né? São os robôs, são a inteligência artificial. Será que realmente isso é bom para as crianças? Será que o professor também não precisa ter uma empatia? Ele deve dar informações, né? Então, eu acho que isso a gente precisa questionar muito, porque a escola, ela não é só um local de você receber informações. É um local que você aprende a socializar, que você aprende a conviver com outras pessoas, né? A discutir, a ter pontos de vista diferentes, né? A respeitar. Então, eu acho que tem que ser visto, mas ao mesmo tempo, se eu tenho uma escola que é muito ruim, né? Que a qualidade é muito ruim, será que a inteligência artificial pode ser melhor? Então, é isso que a gente tem que pensar o tempo todo, né? Do melhor uso da inteligência artificial. Então, a gente tem lançado muito isso nas mídias, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube, essas perguntas. O que você acha de uma criança ser cuidada pela inteligência artificial, ou dela aprender com a inteligência artificial? Como que o homem se posiciona? Como que a gente pode usar isso de forma adequada, né? Então, eu acho que sim, eu acho que o livro traz esse questionamento. Eu acho que sempre que a gente se questiona, você quer saber mais. E aí você vai procurar mais informações, isso ajuda a tomar decisões, né? Melhores Sim, decisões. com certeza. E a história ensina já, né, Andréia, que o progresso da ciência não é o problema é o que como a gente vai usar essas ferramentas que estão sendo construídas, descobertas, enfim, né? Eu acho que essa é a grande questão moral da humanidade, né? Exemplos não nos faltam. Agora, na sua área, né? Você comentou que, né? Como você é médica e tô vendo que você se interessou bastante pelo tema, que você foi buscando informações, né? Assim, né? Eu tinha que buscar, né? Assim, eu tenho livros meus, né? Técnicos que eu já escrevi, mas não era o meu livro, então a responsabilidade era muito grande, né? E eu sempre tive muito esse medo de não representar o Rafael de um modo adequado. Eu lembro que no lançamento eu fiquei muito preocupada. Eu falei, nossa, se as pessoas odiarem o livro, já pensou, né? Porque era uma coisa que ele queria tanto, né? E ele não estava ali, né? Então eu acho que era uma responsabilidade muito grande. Então eu tentei fazer o máximo possível para entender, né? E assim, desde que o livro foi lançado, eu tenho dado as entrevistas, ou falado no podcast, ou ido em eventos para falar sobre o livro, apesar de eu não ser uma pessoa especialista em inteligência artificial. Então, eu procurei aprender um pouco Difícil. mais sobre o assunto, né? Para poder discutir. Eu faço parte do comitê de bioética, né? Do Hospital Israelita Albert Einstein, que é um assunto que sempre me interessou. Isso, e antes de lá eu fazia parte do comitê do HCOR, então assim, eu trabalho nessa questão de bioética aí já tem pelo menos uns 16 anos. Então essa parte sempre me interessou muito, da gente discutir, né, as decisões, a autonomia, o que é benéfico, o que não é para as pessoas. Então eu acho que a inteligência artificial, essa discussão eu me sinto mais à vontade de fazer, mas a inteligência artificial eu ainda estou aprendendo. Eu acho que todos nós, né, ainda, porque é uma coisa tão nova, e por mais que eu escute, às vezes, pessoas falando com autoridade sobre o tema, eu estou sempre com a impressão de que ainda não chegamos no cerne, né? Ainda tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Eu acho até, isso é achismo mesmo, né? Porque não sei, que o uso está muito mais o uso está muito mais alastrado do que a gente possa imaginar. Eu acho que já tem gente usando de uma maneira bastante perigosa tudo isso. Assim, eu acho que a gente caminha também se a gente for observar o lado da política, que é até um pouco do conteúdo do livro do seu filho, né? Porque é um alerta político, né? Uhum. Ser robôs governando nações, né? Então, assim, eu acho muito perigoso. Cada vez que está chegando uma eleição, já vai me dando uma certa angústia de pensar no como é que pode ser usado tudo isso, né? Tá muito Sim. perigoso, tá muito perigoso.
Eu acho que assim, né, o nosso dever como pais, né, é orientar os nossos filhos. Eu acho que a escola também, né, os professores têm muito esse papel de como usar, de ter discernimento, de ver o papel, né, de cada um na inteligência artificial, né? Teve um caso aí que foi muito falado nesse último mês, que foi um adolescente que estava conversando com a inteligência artificial e acabou se matando, né? Sim. É como se ele fizesse uma terapia com essa inteligência artificial. Então, assim, eu acho que isso já mostra que uma terapia, um aconselhamento, não dá para ser feito por a inteligência artificial. Talvez um profissional, né, um psicólogo, um psiquiatra possa usar para auxiliá-lo, né? Mas você como paciente, porque a inteligência artificial responde às suas perguntas, né? Então você vai dando direcionamento, então você não vai ser aconselhado de uma forma adequada, né? Porque você vai, não, sei lá, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho aquilo. É a mesma coisa quando a gente procura uma doença, né? Então, os pacientes às vezes chegam meio desesperados. Nossa, eu acho que eu tô com uma coisa muito grave porque eu procurei ali e tal. E Fui às no vezes é algo Google. muito simples. Porque todos eles vão usar algoritmos. Então, eles vão se basear no que você pesquisou antes ou coisas que foram muito vistas. E às vezes o que é muito visto é o alarde, né? Uhum. São as fake news. Então acaba saindo uma doença muito grave e, na verdade, a pessoa está com algo muito simples, né? Uhum. Então, assim, ela pode ser uma ferramenta, mas você realmente precisa ainda das pessoas para do que você não é a tua área, né? Para Sem você dúvida. entender, né? Hum. Muita gente tem usado para fazer textos, né? E a pessoa, às vezes, eu vejo muitos professores reclamando que o texto chega pronto, mas às vezes chega meio incoerente, porque a pessoa nem leu o que estava lá escrito, É, né? Então, realmente é isso. Eu acho que a gente precisa orientar para, olha, você pode usar, mas você tem que ter um discernimento. Você tem que ler, você tem que criticar, você tem que corrigir. Não é só, né, você ter tem que aquilo. saber aquilo, né? Porque para você até Sim. identificar que está errado. Eu estava vendo um vídeo de uma neuro que eu gosto muito, ela se chama Nete Guimarães. E ela dá muitas palestras falando sobre como é que funciona o nosso cérebro e tal. E ela estava falando que ela decidiu pedir para a inteligência artificial fazer um texto de uma área que ela domina muito, como se fosse um curso para leigos. Né? Então ela Uhum. recebeu o material, ela falou, olha, até que estava ok, né? E ela decidiu pedir para a inteligência artificial algumas referências, vídeos, livros, influencers que falasse sobre aquele tema, né? E quando chegou para ela a lista, ela falou, não conheço ninguém, né? E é uma neuro que está há décadas na área, sempre se renovando, estudando. Eu não conheci ninguém. E ela foi então entender que a inteligência artificial faz exatamente isso que você acabou de falar, vai pegar aquilo que está mais relevante nas redes sociais. E o que Em está mais termos de relevante visualização, né? Não e o em que termos de está mais informação. relevante não é o mais correto, né? A gente sabe Sim. disso, né? O quanta bobagem a gente recebe nas redes sociais, se a gente não tem critério, se a gente não, né, não faz um filtro, a gente se deixa levar ali horas vendo aquilo e acredita naquilo piamente. Então é um alerta bastante poderoso. Assim, eu acho que o livro do seu filho ele tem um apelo grande porque é um adolescente, então ele vai falar com a turma dele, que é a turma que precisa, né? Quando eu falo turma dele, é uma faixa etária, né? Um recorte bem importante de que está em formação e que traz um outro benefício, que é o benefício da leitura, né, André? Então, Sim. só isso já é também uma coisa... E essa experiência, né, de reflexão que a vida do seu filho com certeza leva para as pessoas, né? Um rapaz de 16 anos, né, que escreveu um livro, se preocupou em deixar um legado, tudo isso é muito poderoso do ponto de vista, né, para pensar mesmo, né? O que, que eu estou fazendo com os meus dias, com os meus anos? Eu estou aqui perfeita, eu estou aqui saudável, estou me preocupando em deixar um legado, estou me preocupando em fazer alguma coisa que vá ficar realmente, que faça a diferença,
que faça com que as pessoas se perguntem alguma coisa, né? Como você mesma disse, né? Se alguém perguntar alguma coisa sobre aquilo, já está bom, né? Levar as pessoas para pensar mesmo. Queria saber se você quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar que no dia do lançamento do livro, né, como eu chamei os amigos dele que são adolescentes para lerem, né, uma pessoa que estava lá falou assim, nossa, me deu um alento ver essas pessoas lendo, o interesse, né, porque a gente fez o lançamento no Reserva Cultural, né, e a leitura foi feita dentro da sala de cinema, estava lotado, Nossa, que né, legal. de ver adolescentes lendo, né, e falando e discutindo, me deu um alento nessa nova geração que muitas vezes a gente vê sendo tão criticada, né? E o Rafael, ele gostava muito de ler, de se informar, né? Então eu realmente acho que é uma geração que está aí para assumir o futuro, né? E apesar dele ser um adolescente, né, os adultos que têm lido o livro falam assim, nossa, eu li o livro, eu nem percebi que era um adolescente, eu achei tão maduro, então eu acho que é um livro que dá para você ler dos 8 até sem uma faixa etária, assim, ele é muito, acho que cada um vai ter uma percepção diferente. Que interessante. É legal isso que você falou, né? Que dá esse alento mesmo, né? Ver jovens discutindo. A gente precisa sair do termo aborrecência, né, Andréia? E porque são pessoas que pensam, que têm uma visão sobre a vida. A gente precisa acolher e, se for necessário, direcionar um pouco, mas eles têm a sua própria visão do mundo, né? Isso é muito poderoso mesmo. Você quer deixar mais alguma mensagem para a gente? A gente já está finalizando aqui nosso tempinho. Bom, eu quero convidar, né, quem está nos ouvindo a ler o livro, tá? É o Ainda Humano, ele está sendo vendido tanto na Amazon na forma virtual como na forma física, né? Você recebe o livro em casa, ele também está sendo vendido na Livraria Paisagem e a gente tem a nossa mídia que é o Ainda Humano Livro, tanto o Instagram quanto o YouTube, que tem vídeos muito interessantes aí discutindo um pouco de inteligência artificial, né? E queria agradecer a todos que lerem o livro, porque é uma forma de eu preservar aí o legado, né, as palavras e a vida do meu filho, que foi um filho muito amado, muito querido, né? Um rapaz extremamente estudioso, focado, carinhoso, e a gente sente muita falta dele por causa disso, né? Ele era uma pessoa muito presente, que fez muitas coisas nos 16 anos dele, e eu acho que pode inspirar aí muitas pessoas realmente a repensarem a vida e fazerem mais, deixarem mais vida, né, para as pessoas ao redor. É isso mesmo, perfeito. Inspirador mesmo. Andréia, muito obrigada por ter participado. Foi um prazer te receber. Eu desejo muito sucesso. Vou deixar aqui anotado o Instagram do livro. Achei o nome do livro bárbaro. Eu amei. Eu também, Ainda eu gostei Humano. bastante. Achei Muito extremamente, bonito. Muito sim, sensível, né? Assim, muito. Nossa, achei bárbaro. Ainda Humano e tem tudo a ver com a história também. sim. Então, tá de parabéns mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigada a você.